Na semana passada aconteceu lá em Nova Delhi, na Índia, o encontro do G20, o grupo dos países mais ricos do mundo, os 20 países mais ricos do mundo. O Brasil, como está nessa lista, mandou o Lula como seu representante, que ele é o representante do Poder Executivo aqui no Brasil. E ele chegou lá no dia 9 de setembro para participar da reunião do G20. Lá, em Nova Delhi, ele deu uma entrevista para o First Post, um jornal indiano. Eu não vou passar o vídeo aqui porque é um canal privado, mas vocês podem ver aqui, o link está aqui, você pode acessar. Só está em inglês. Mas aqui no minuto 30 e 56, ele diz o seguinte: There is no way Putin will be arrested in Brazil. Não há possibilidade de Putin ser preso no Brasil. Do que eles estão falando? A repórter questionou se o presidente Lula iria cumprir a ordem do TPI de prender Putin, caso Putin pisasse no Brasil no eventual encontro do G20. Lula, por sua vez, disse que não existe essa possibilidade caso ele seja o presidente da República, porque no Brasil há um clima de paz e não de guerra. Mas que mandado é esse? Simples. Aqui você pode ver que em março de 2023, o TPI, o Tribunal Penal Internacional, emitiu em desfavor de Putin. De acordo com uma denúncia feita pela Ucrânia, Putin, na guerra que está praticando contra a Ucrânia, cometeu alguns crimes contra a humanidade. E é justamente isso que o TPI julga. O Putin realizou aí uma deportação ilegal de crianças dos territórios ocupados para o território russo. Isso configura um crime de guerra, logo sujeito à jurisdição do TPI. O TPI é um tribunal que julga crimes contra a humanidade quando o país ou não prevê tal prática como um crime, ou em prevendo não julga da maneira adequada, é omisso. E aí você pode acionar o TPI para esses fins. É importante mencionar que o reconhecimento do TPI é facultativo, ou seja, você não é obrigado a reconhecer, mas caso você firme o Estatuto de Roma, você passa a ter que cumprir as ordens do Tribunal Penal Internacional. Então, quem são os países que reconhecem a jurisdição do TPI? São esses daqui. Aqui nesse mapa nós podemos ver quem são os países que ratificaram o acordo, o Estatuto de Roma. Praticamente a América Latina inteira, aqui com exceção de Nicarágua, Cuba e alguns países aqui do Caribe. Nós temos aqui também boa parte da África, Austrália, Japão, boa parte da Europa, tirando a Ucrânia, Belarus, Vaticano e aqui é Mônaco. Aqui na Ásia nós temos aqui o Afeganistão, um daqueles estãos que eu não sei qual que é, a Mongólia e aqui, se não me engano, aqui é o Camboja. Enfim, alguns países aqui que ratificaram em verde. Em amarelo, nós temos os países que disseram que, a ideia é legal, porém a gente vai conversando. Nós temos, por exemplo, aqui o Marrocos, o Egito, o Irã, a Ucrânia, que são países que falaram que vão aderir, mas ainda não fizeram de forma adequada. Em laranja, nós temos os países que um dia já fizeram parte, porém, por algum motivo, saíram. Estados Unidos, Rússia, esse aqui, se não me engano, é o Sudão. E em vermelho é o clube do mal, é a galera que não é muito afim, muito simpática a direitos humanos e consequentemente não querem de maneira nenhuma se submeter à jurisdição do TPI, talvez porque saibam que seriam julgados por isso. Nicarágua, Cuba, aqui se eu não me engano é a Mauritânia, aqui você tem a Líbia, você tem aqui Etiópia é essa daqui, aqui a Somália, Arábia Saudita, Iraque, Turquia, Belarus, Cazaquistão, Índia, a Índia aqui, China aqui, enfim, países que não são muito adeptos aos direitos humanos. Como vocês podem ver, nem todos os países aderiram ao TPI. Porém, os verdinhos são países que aderiram sem nenhuma reserva do Tratado Internacional, portanto, são países que reconheceram integralmente a competência do TPI. Logo, qualquer ordem expedida pelo TPI, que se eu não me engano tem sede aqui na Holanda, deve ser cumprida por todos os outros países. De novo, os outros países não têm nada a ver, eles não reconhecem a jurisdição do TPI, consequentemente não se submetem às decisões que ele profere. Porém, os verdes, eles têm a obrigação, eles se comprometeram a observar a jurisdição do TPI. Como eu disse, esse TPI julga crimes contra a humanidade. Inclusive, em 2019, essa comissão Arnes aqui, ela apresentou uma denúncia contra Bolsonaro por eventuais crimes cometidos contra a população indígena. Então, o Brasil é um país signatário e se vale do TPI quando interessa. O Brasil, como eu disse, reconhece a jurisdição do TPI, por meio aqui do Decreto 4388. Ele promulgou o Estatuto de Roma, ou seja, na época, o então presidente Fernando Henrique Cardoso assinou o Tratado Internacional, o Estatuto de Roma, reconhecendo a jurisdição do TPI.
É importante mencionar aqui que, se não me engano, é o artigo 120. Exatamente. No direito internacional existe uma questão chamada reserva. Você vê um tratado internacional lá bonito, fala, pô, legal, quero fazer parte desse grupo. Porém, essa cláusula aqui especificamente eu não quero, porque o meu direito, doméstico trata de uma forma diferente. Aí não tem problema, você faz essa reserva e aquele dispositivo não vai se aplicar a você. Porém, esse Estatuto de Roma aqui diz o seguinte, não serão admitidas reservas a esse estatuto. Ou seja, ou está dentro ou está fora. Não tem como reconhecer o Tribunal Internacional Penal somente na parte que lhe convém. Ou você reconhece inteiro ou não reconhece. E o Brasil, portanto, sendo signatário do Estatuto de Roma, reconhece a competência do TPI integralmente, sem nenhuma ressalva. Tá, e o que acontece se não for cumprida integralmente as ordens do TPI? Eu não vou falar que eu não sou especialista em direito internacional, mas certamente iria causar um desconforto muito grande. Mas aqui, domesticamente, é um crime contra a existência da União você violar legitimamente tratados internacionais. Portanto, o agente, seja o presidente da República, seja um ministro do Supremo, quem quer que seja, quem desrespeitar um tratado internacional fica sujeito a um crime de responsabilidade. Ó, essa aqui é a Lei 1079, que é o crime que define os crimes de responsabilidades, portanto, conhecido como impeachment. Quem eventualmente violar um tratado internacional se sujeita a um processo de impeachment e pode perder o seu cargo por essa razão. Talvez, sabendo que agora poderia levar o impeachment na cabeça pela sua fala, não pela fala, mas eventualmente pela prática do que ele disse que iria fazer, Lula, em 11 de setembro, disse aqui, ao ser questionado por um jornalista do SBT sobre se iria violar ou não frontalmente esse tratado internacional, que Lula disse que quem vai decidir não é ele, e sim a justiça. Vamos assistir. Sim, presidente. Levanta. Próximo. Presidente, bom dia. Sérgio Uti, SBT, vou perguntar em português naturalmente. Eu queria perguntar para o senhor sobre a sua declaração, o que o senhor disse em entrevista à TV indiana sobre o Putin e sobre o Tribunal Penal Internacional. A impressão que ficou é que o governo brasileiro pretende desrespeitar um acordo do qual é signatário, né? Um tribunal do qual ele faz parte. O que o senhor quis dizer ali exatamente? Também ficou a impressão que o senhor faz uma defesa muito exagerada, às vezes, de um líder que é cada vez mais autoritário, que invadiu um país vizinho, né? Não foi a primeira vez. E qual é a questão do senhor ali? O senhor defende uma reforma do Tribunal Penal Internacional? O senhor pretende bancar esse desrespeito, talvez, ao tribunal, convidando Vladimir Putin e impedindo que ele seja preso? Como é que isso aconteceria? Eu não sei se o tribunal, não sei se a justiça brasileira vai prender. Isso que decide a justiça não é o governo nem o parlamento, é a justiça que vai decidir. Tá? É importante, eu inclusive quero estudar muito essa questão desse tribunal penal, porque os Estados Unidos não é signatário dele. A Rússia não é signatário dele. Então eu quero saber por que o Brasil virou signatário de um tribunal que os Estados Unidos não aceita. Por que nós somos inferiores e temos que aceitar uma coisa, sabe? Agora, quem toma a decisão é a justiça. O Brasil tem um poder judiciário que funciona e funciona perfeitamente bem. Nós temos que ver se vai acontecer alguma coisa no momento que tiver que acontecer. Isso já aconteceu na África do Sul. Possivelmente tenha se repetido aqui. Eu nem sei se ainda é signatária. Ainda também não é signatária. Sabe? Então, é um absurdo. São os países emergentes signatários de umas coisas que prejudicam eles mesmos. Sabe? Eu vou dar uma pensada nisso direitinho. Mas, de qualquer forma, é a justiça que toma a decisão. Se o Putin decidir ir ao Brasil, quem toma a decisão se vai prendê-lo ou não é a justiça, não é nem o governo, nem o Congresso Nacional. Eu espero que tenha acabado a guerra, espero que o tribunal tenha feito a sua posição para que a gente possa votar a normalidade. Quer tirar o Brasil do tribunal? Próxima pergunta. Não entendi. O senhor tiraria o Brasil do tribunal? Eu não sei, eu estou falando que eu vou só estudar. Eu quero saber por que nós entramos, a Índia não entrou, a China não entrou, a Índia não entrou, os Estados Unidos não entrou, a Rússia não entrou. Eu vou saber por que o Brasil entrou. Desse vídeo aqui eu tenho algumas observações a gente mencionar. Ele disse aqui que alguns países não são submetidos ao TPI.
E quem não é submetido, como eu já tinha dito aqui, são países que não são muito adeptos e simpáticos aos direitos humanos, portanto não é nenhum exemplo para o Brasil seguir. Afinal das contas, agora em outubro, o Brasil está concorrendo a uma candidatura ao Conselho de Direitos Humanos lá na ONU. Portanto, se você quer estar dentro das pessoas, dentro do grupo que reconhece direitos humanos, não é de bom tom que você se aproxime de países que não reconhecem, por exemplo, a competência do TPI, que é criado justamente para garantir que não haja nenhum cometimento de crime contra a humanidade. Outra fala de Lula, no minuto 36.12, ele diz que somente países inferiores reconhecem a competência do TPI. Não é verdade, nós temos aqui a Inglaterra, a França, a Alemanha, enfim, países bem desenvolvidos e reconhecem a competência do TPI. Talvez a Europa inteira aqui esteja nesse bololô porque reconhecem a necessidade de ser resguardados os direitos humanos por já terem sofrido na pele aí 2 guerras mundiais e muitos crimes de guerra foram cometidos naqueles territórios e, portanto, eles sabem a importância do TPI. Outra questão, como eu disse para você, o Estatuto de Roma não admite ressalva. Ou você reconhece ou você está fora. E o Brasil se valeu, além da Comissão Arnes ter denunciado o Bolsonaro lá em 2019, a CPI da pandemia também apresentou um requerimento junto ao TPI para denunciar Bolsonaro por genocídio aqui no Brasil. Então, de novo, você não pode reconhecer o TPI somente na parte que lhe convém. De novo, não admite ressalva, ou você está dentro ou você está fora. Por outro lado, eu confesso para vocês que eu não sei qual que é o pior dos cenários. Ou o Brasil descumpre frontalmente esse tratado internacional que foi signatário e aí vira um pária na comunidade internacional, ou, eu acredito que o Putin não viria, mas caso ele venha, o Brasil efetua a prisão desse cara e coloca um alvo gigantesco na nossa cabeça. Afinal das contas, o Putin é representante máximo de uma potência nuclear, não podemos esquecer disso. Então, eu vejo aqui que uma situação dessa aqui só causaria desgaste para o Brasil, tanto de um lado quanto para o outro. O ideal seria que o nosso presidente da República não nos colocasse situações incômodas e inconvenientes, como é este caso. Mas aqui, somente o tempo nos dirá. Afinal das contas, essa reunião aqui futura do G20 é lá para frente. Então, para você não perder o que vai acontecer, bem como ficar por dentro de outros temas da política nacional e internacional, vou te sugerir que você se inscreva no canal. Dá uma olhada também nos nossos outros vídeos que nós já gravamos, eu tenho certeza que algum deles vai cativar você. Se você também gostou, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo no grupo da família. Por esse vídeo é só. Tchau, tchau.